Mas hoje eu te convido a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Lemos alguns versos, do verso 6 ao verso 11. Provérbios, capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Preguiçoso vai ter com a formiga. Observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Verso 9. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças por tua palavra. Te damos graças pelo livro de Provérbios, ó Deus, que tanto nos abençoou durante esse mês. E nós pedimos que mais uma vez, com o teu povo reunido em volta da tua escritura, Pai, ao redor da tua palavra, que teu Espírito Santo possa fazer a obra em nossos corações, nos exortando, nos advertindo, nos encorajando, ó Deus, por meio dela, que a despeito das minhas limitações no falar e das limitações dos meus irmãos no ouvir, ó Pai, que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração, eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Você já ouviu a frase ou ditado: não há trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar? Já ouviu essa frase? De um filósofo mexicano chamado Seu Madruga. Ou Madruguinha, né, para os mais íntimos. Por mais engraçado que pareça esse ditado, essa filosofia, a filosofia do Seu Madruga está intrínseca em nossa sociedade. Nós vemos pessoas, principalmente homens barbados, fugindo do trabalho, para viverem uma vida no ócio, às custas dos pais ou de outros parentes. Muitos jovens e adolescentes acham que podem viver uma vida preguiçosa, que podem viver uma vida ociosa, por quê? Porque ainda não chegaram à idade de trabalhar. Eles não podem, por exemplo, ajudar nas tarefas rotineiras do lar. Isso é interessante porque quando você pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer, o que ela vai responder? Eu quero ser um policial, quero ser um motorista, né, no nosso país, quero ser um jogador de futebol, mas eu nunca vi ninguém respondendo, eu quero ser um preguiçoso. Esse tipo de mentalidade preguiçosa, surge do entendimento equivocado do que vem a ser o trabalho. E dois erros aqui são comuns, meus irmãos, ouça. O primeiro erro é que nós achamos que o trabalho foi instituído por Deus depois da queda. Ou seja, o trabalho é consequência do pecado. E um outro erro muito comum é achar que o trabalho tem a ver com dinheiro. Mas o homem não é criado, no aspecto da criação, o homem não é criado e deixado no ócio. Antes da queda, quando Deus faz o mundo, quando Deus cria o homem, Deus dá ao homem a responsabilidade de cultivar e de guardar o jardim. Gênesis 2, verso 15. Ou seja, o trabalho faz parte do aspecto criacional. Deus coloca o homem lá para cultivar o jardim, para lavrar o jardim, para dar nomes aos animais. O homem tem uma tarefa instituída por Deus antes da queda. Contudo, nós sabemos que o trabalho ainda assim para nós hoje é pesado. Por quê? Porque se o trabalho antes era satisfatório, após a queda ele torna-se penoso. O homem começa a trabalhar mais, o homem começa a suar mais para obter e para colher ainda menos. Contra o segundo equívoco de achar que o trabalho tem a ver com dinheiro, em um sentido mais amplo, à luz das Escrituras, nós entendemos que não é assim. O trabalho na Escritura nem sempre está relacionado ao dinheiro, nem sempre está relacionado ao aspecto remunerado, mas todos os tipos de tarefa. Se você olhar e conceber, por exemplo, uma dona de casa que trabalha arduamente todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, cuidando dos seus filhos, não é um trabalho remunerado, não é? Financeiramente, mas diante de Deus, a tarefa que ela exerce tem o mesmo peso diante dele do que uma pessoa que trabalha no escritório para ganhar um salário.
Essas compreensões, elas chegam para a gente porque o pecado muda a perspectiva do homem em relação ao trabalho. É por isso que, em certo grau, nosso trabalho sempre será marcado pela frustração. E sem partes nós sabemos, e você sabe, eu sei, que o nosso trabalho sempre será marcado pela frustração. E se nós não formos apaixonados pela tarefa que nós exercemos, afinal, eu ainda não estou no meu emprego dos sonhos, eu vou chegar lá. Estou galgando. Mas ainda não estou no meu emprego dos sonhos, qual a minha atitude diante disso? Uma atitude relaxada. Uma atitude de inércia. Nós não podemos cair nesse erro de achar que, se não estamos no emprego dos sonhos, se não exercemos a tarefa dentro da empresa que nós ainda não alcançamos, nós podemos agir assim, com inércia, com ociosidade, com preguiça. Quando o indivíduo age de maneira preguiçosa, em última instância, ele está dizendo que é melhor do que Deus. Se Deus trabalhou e trabalha até hoje, quem somos nós para não o fazer? O preguiçoso, ele é uma espécie de insensato, e a insensatez não está de acordo com a sabedoria de Deus. Nós já vimos aqui que o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. No último domingo, nós vimos que o livro de Provérbios ele pode ser dividido, basicamente, em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 9, e do capítulo 10 ao capítulo 31. Na primeira parte, nesses 9 capítulos, nós temos ele tem como característica apresentar discursos longos de sabedoria, ao passo que a segunda parte, a partir do capítulo 10, tem uma característica, está composta de ditados mais curtos e mais rápidos, temas mais rápidos. Um versículo trabalha um tema, um outro versículo vai trabalhar um outro tema, e assim ele segue. O que é que nós aprendemos com isso? Que antes de beber dos ditados curtos da segunda parte do livro de Provérbios, o leitor deve primeiro conhecer o ensinamento contido nessa primeira parte, nos 9 primeiros capítulos. E qual o tema que domina nesses 9 primeiros capítulos? É o grande valor da sabedoria e o perigo da insensatez. Desse modo, diante das inúmeras aplicações claras de sabedoria, o livro de Provérbios também trata sobre a preguiça e sobre o trabalho, de modo que nós vemos, à luz dessa literatura, que o trabalho diligente é uma característica de alguém que vive habilmente. Se você lembra, na semana passada nós definimos o termo sabedoria, e o termo sabedoria significa, basicamente, na Escritura, a habilidade, viver de modo hábil. Portanto, hoje eu me proponho a trabalhar esse texto em 2 momentos. No primeiro, nós veremos a diligência no trabalho, e no segundo momento, nós veremos a negligência no trabalho, e em ambos nós teremos diante de nós o exemplo das formigas. Nessa primeira parte, nós vemos o sábio comparado à formiga, a diligência no trabalho. Veja comigo novamente os versos 6 a 8. Ele vai dizer: preguiçoso, vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Muitas empresas têm gastado milhões e milhões para que seus funcionários possam ser mais comprometidos com o trabalho, né? Outras têm convidado esses coaches de sucesso aí para vir até o seu empreendimento, né? E engajar ainda mais os seus funcionários na tarefa. Nós vemos nesse texto que Salomão ele deseja que o preguiçoso ele saia da ociosidade e os encoraja a fazer o quê? A olhar para as formigas. Não há nada mais barato do que olharmos as formigas. Mas qual é o ponto aqui? Perceba a importância da observação no desenvolvimento e no suporte dos princípios da sabedoria. Esse tipo de sensibilidade que homens sábios costumam praticar, nós vemos na vida do próprio Salomão. É aquele homem que tem sensibilidade para olhar as coisas, principalmente a natureza. Salomão, no texto de 1 Reis, capítulo 4, versos 32 e 33, ele nos diz que ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os
peixes. Perceba como Salomão, enquanto sábio, descrito na Escritura como o homem mais sábio que já existiu, perceba como ele era sensível, perceba como ele observava a criação. Mas no Novo Testamento, aquele que é a própria sabedoria de Deus também caminha nesse mesmo princípio. Em Mateus capítulo 6, versos 26 e 28, Jesus, ele vai encorajar os seus discípulos para olhar para onde? Para as aves dos céus. Ele vai encorajar os seus discípulos para olhar para os lírios do campo a fim de contemplar grandes lições de sabedoria. E, de fato, ao olhar para as aves dos céus, ele aplica de forma sábia. Ao olhar para os lírios do campo, ele aplica de forma sábia. Mas qual o nosso problema? O nosso problema, meus irmãos, é que diante do barulho, diante da pressa, diante da multidão, nós não temos tido olhos para contemplar a natureza divina. Mas, sem dúvida, se nós olharmos a natureza, nós teremos muito a aprender com a criação e aprender com ela questões de sabedoria em muitos aspectos. E nesses versos, Salomão, olhando para a criação, ele nos encoraja a observar as formigas. Essa formiga aqui é a formiga ceifadora, que é muito comum na Palestina. Ela é uma formiga, é um tipo de espécie organizada, ela guarda seu mantimento no verão para usufruir deles no inverno. Elas constroem formigueiros com diversos setores, cada uma tem suas tarefas específicas dentro desse sistema, e elas vão trabalhar juntas de forma e de maneira diligente. E, sem sombra de dúvidas, essas formigas, esse animal, ele nos oferece um exemplo incrível de trabalho, o que está em contraste com a figura do preguiçoso. Esse tema sobre a preguiça, sobre o trabalho, é um tema que é recorrente em todo o livro de Provérbios. Veja o que diz Provérbios 20, o verso 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria. Ele não ara a terra na estação própria, mas, na época da colheita, procura e não acha nada. Veja como esse tema é um tema recorrente. Nós podemos entender aqui, em Provérbios 20, verso 4, por arar a terra não apenas no aspecto do mantimento, mas o ponto é que o preguiçoso não terá o que colher no futuro. E talvez você conheça alguém assim. São pessoas que anos e anos de inércia, de ociosidade, pessoas que com anos e anos de preguiça querem colher onde? Onde não plantaram. Pessoas que não semeiam nada na sua vida, mas anos depois querem colher os frutos. Nunca se preocupam em estudar, nunca se preocupam com o trabalho, nunca se preocupam com o futuro e ainda assim querem colher. Isso é insensatez. O texto vai nos dizer ainda que as formigas trabalham sem a supervisão de um chefe no seu pescoço, para usar uma imagem que a gente conhece muito bem, né? Sem um chefe no seu cangote, enchendo o seu saco, mandando você fazer aquela tarefa, aquela atividade. Isso me leva a refletir, meus irmãos, que elas, as formigas, enquanto criaturas de Deus, são completamente obedientes ao fim para o qual elas foram criadas. As formigas são obedientes e somente obedientes ao Senhor. Se uma coisa que a formiga ela é obediente. Nesse quesito, como diria o pastor Jonas Madureira, a natureza, embora esteja também sobre a condição da humilhação, está um passo à frente dos homens. Mas eu quero mostrar para você uma citação que vai elucidar isso. O filósofo Søren Kierkegaard, sobre isso, ele coloca, ouça bem, ele vai dizer, preste atenção à natureza que te rodeia. Nela, tudo é obediência, obediência absoluta. Na natureza, vale o fim, vale o que afirma a Escritura, que nem sequer um pardal cai por terra sem a vontade do Pai. O que não sucede simplesmente, veja, não acontece simplesmente porque Deus é todo-poderoso, mas porque tudo é obediência absoluta. E sua vontade é a única, não se ouve a menor objeção, nenhuma palavra, nenhum suspiro contido. O pardal obediente cai ao solo com obediência absoluta, se esta é a vontade de Deus. O assobio do vento, o eco do bosque, o murmúrio do riacho, o zumbido do verão, o sussurro das folhas, o ruído da erva, cada sonido, qualquer som que percebas, tudo é submissão, obediência absoluta, e podes ouvir Deus em tudo, da maneira que podes ouvi-lo, na música que forma
o movimento obediente dos corpos siderais, e o nascer pontual do sol, o seu poente não menos pontual, e a mudança repentina nos ventos, e o fluxo e o refluxo das estações, tudo junto é obediência. Sim, se houvesse uma estrela no céu e um grão de pó sobre a terra, empenhados em suas próprias vontades, ambos seriam aniquilados no mesmo momento e com facilidade. Porque na natureza tudo é nada. Entendendo assim, tudo é nada distinto da absoluta vontade divina e cessa de existir no momento em que não seja incondicionalmente vontade de Deus. Se a formiga trabalha por obediência. Se um pardal que voa, um pássaro que voa no céu, ele cai, toca ao chão, morto e morre, ele faz isso ainda assim por obediência. Não porque, como o Kika coloca, Deus é simplesmente o Todo-Poderoso, mas porque na criação existe obediência. É por isso que os montes estão aí parados, nós podemos olhar estáticos, paradinho, quietinho no seu lugar. É por isso que o mar vem até certo ponto e para ali. Por isso que ele não avança. Por quê? Porque ele é obediência e somente obediência. Perceba como a diligência das formigas, bem como de toda a natureza, é fruto do reconhecimento que existe um soberano Senhor e Criador que governa sobre tudo e sobre todos. E dentro do aspecto da criação, o homem foi a única criatura que disse não ao Criador. E o que é que você faria se você fosse o Criador e uma de suas criaturas fizesse isso com você? Aniquilaria na mesma hora, fulminaria aquele ser na mesma hora. Deus é um Deus de graça. Deus não agiu assim. No capítulo 3 do livro de Gênesis, após a queda, há um relato interessante, porque ao mostrar que pela primeira vez, ele vai mostrar que pela primeira vez Deus amaldiçoa alguma coisa. Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa a terra. Porém, apesar do pecado do homem, apesar do suor e do sofrimento, Deus diz que a terra vai continuar frutificando. O homem, ainda assim, vai continuar plantando e vai colher. Pode ser que, agora, após a queda, ele plante e ele não colha tudo, mas ele vai colher alguma coisa. Pode ser que ele colha com dificuldade, mas o homem vai colher alguma coisa. Isso é graça. Nós temos a tendência de olhar para o texto de Gênesis 3, tão somente enxergar Deus como uma espécie de Deus irado, mas ele demonstra graça. Porque apesar do homem ser desobediente às suas ordens, quebrando o pacto que havia entre eles, Deus diz, você vai continuar casando, você vai continuar se relacionando comigo e você vai continuar trabalhando. Isso é graça. As formigas, assim como toda a natureza, fazem tudo de modo obediente. Nós precisamos aprender com elas, com o exemplo delas. Porque mesmo trabalhando para um chefe terreno, no meu caso e no seu caso, mesmo fazendo tarefa para os nossos pais ou parentes, nós devemos nos empenhar como se fosse para o Senhor. O trabalho, ou seja, a tarefa é algo inerente ao ser humano e estava presente no plano de Deus para a criação. E Paulo nos exorta, meus irmãos, a caminharmos dessa maneira, a trabalharmos para os nossos chefes terrenos como se fosse para o Senhor, em Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Essa compreensão ela deve afetar radicalmente a forma como eu e você cumprimos nossas responsabilidades e tarefas, seja no emprego, seja na escola, porque aqui trabalho, como eu falei, não está relacionado meramente ao aspecto remunerado, mas à tarefa. Então, seja no emprego, seja na escola, seja em casa, seja cuidando da igreja, ou seja em qualquer outro lugar, em qualquer outra atividade. Se nós fizermos nossas tarefas desse modo, de modo diligente, nós agiremos com sabedoria, nós viveremos habilmente e glorificaremos a Deus, pois, em última instância, nós servimos a Ele. Então, o sábio aqui é comparado ao diligente. Mas o texto avança. E nos versos 9 a 11, nós vemos a questão do preguiçoso, né, nesse segundo movimento. O preguiçoso como um insensato. Por quê? Porque ele negligencia o trabalho. Nessa segunda parte dessa bendita advertência, não é? Salomão ele prossegue sua argumentação contrastando e passando do modelo da sabedoria,
ou seja, da formiga trabalhadora, para descrever com mais detalhes o preguiçoso insensato, na tentativa de motivar aqueles que são preguiçosos para que eles trabalhem. E o verso 9, ele deixa claro que o preguiçoso, ele é alguém inativo. Enquanto as formigas são engenhosas, elas trabalham de maneira árdua, de maneira diligente, o preguiçoso aqui, ele é ridicularizado por não sair da cama. Olha o que o verso 9 diz. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Eu acho que essa visão em relação ao preguiçoso, que está descrita nesse verso 9, meus irmãos, é uma das piores possíveis, né? Aquele que fica deitado o tempo todo. Essa imagem ela é recorrente em outras partes do livro de Provérbios. Como eu já mencionei, esse é um tema sobre a preguiça e o trabalho, é um tema que vai e vem dentro do livro de Provérbios. E em Provérbios, capítulo 26, verso 14 e 15, há uma outra imagem sobre isso. Ele diz assim: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Olha a imagem que está sendo colocada aqui. Quão triste é ser considerado uma pessoa assim. E talvez você esteja aqui pensando, né, talvez, poxa, se fulano tivesse aqui para ouvir isso, se meu marido tivesse aqui para ouvir essa palavra, manda o link depois para mim que eu vou mandar ele assistir. Se meu filho tivesse aqui. Mas, meus irmãos, embora a preguiça seja um estilo de vida para alguns, ela é uma tentação para todos nós. Todos nós, em certa medida, tendemos à preguiça porque nós somos seres caídos. É preciso que entendamos que a preguiça ela é pecado, que a preguiça é idolatria. É idolatria porque o preguiçoso, ele idolatra a si mesmo, ele idolatra o seu descanso, ele idolatra a sua ociosidade, ele idolatra a sua cama, como está escrita nesse verso. Mas perceba que o estágio descrito nesse verso não é instantâneo. Ninguém acorda hoje e fala assim, olha, a partir de hoje eu vou ser um preguiçoso, viu? Você esqueça tudo que passou. Até ontem era trabalhador, mas a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou ser um preguiçoso. Isso não existe, isso não acontece. Por quê? Porque a preguiça, nesse estágio, meus irmãos, ela é fruto de pequenas concessões diárias. Pequenas concessões diárias. Nós precisamos atentar para as advertências que a Escritura nos mostra em relação a isso. Veja o verso 10, o que é que ele nos diz? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. Esse verso retrata justamente essas pequenas concessões, porque se desenvolvem hábitos nocivos, é um pouco a pouco. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é um pouquinho depois. Talvez você diga, olha, eu não vivo dormindo, então isso não tem nada a ver comigo, eu não sou um preguiçoso. Mas independente da hora que você acorda ou da hora que você vai dormir, se pergunte, como você tem usado o tempo que o Senhor tem te dado? O funcionário preguiçoso, ele começou a ser assim nas pequenas concessões no trabalho. Talvez na sua empresa tenha alguém assim, alguém que é de carteirinha preguiçoso, você já conhece. Você já fala assim, não vamos pedir a fulano não, que ali é a preguiça em pessoa. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra, é pouco a pouco. São mais 5 minutos no bebedouro aqui, uma falta desnecessária ali, um atraso negligente acolá. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado, o que inclui o tempo no exercício das nossas tarefas. Precisamos fazer tudo como se fosse para o Senhor, e de fato é. A Escritura não está questionando aqui o descanso, o sono, as férias, mas a vida de um homem, sobretudo a vida do cristão, está longe de ser isso. Sua vida não é só férias, meu irmão. A sua vida não é só descanso. Sua filha não é só descanso, eu não sei, não é? Mas a sua vida não é só descanso. Nós glorificamos a Deus quando fazemos um bom uso do tempo que Ele nos deu para o exercício das nossas tarefas, seja no trabalho, seja no lar, seja na escola, seja na universidade, onde quer que você esteja. Uma exortação semelhante a essa está em Eclesiastes, capítulo 4, verso 5, quando ele vai dizer que o tolo, ou seja, a figura do preguiçoso, ele cruza as mãos,
Ou seja, ele não faz nada e come a sua própria carne. Literalmente, ele morre de fome. O preguiçoso não faz nada e morre de fome. Portanto, a máxima de alguém que vive nessa idolatria da preguiça, no pecado da preguiça, é: descansar é melhor que trabalhar, deitar é melhor que sentar, dormir é melhor que acordar e a morte é melhor do que a vida. É passo a passo, é degrau a degrau em que você vai descendo para chegar nesse estágio deplorável. Assim, andando nesse estilo de vida parasita, que apenas suga dos outros, o preguiçoso receberá por suas obras ou pela falta delas. Olha o verso 11. Vamos ler todos? A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Esse verso ele descreve a ideia de que a pobreza, ou seja, a miséria, vai se aproximando sorrateiramente, de modo devagar da pessoa, até chegar de repente. Ou seja, se esse preguiçoso continuar fazendo pequenas concessões, se esse preguiçoso não atentar para a mensagem de sabedoria que está sendo exposta nesses versos, o seu sono será brutalmente interrompido. Salomão ele coloca essa mesma ideia em Provérbios capítulo 24, versos 30 ao 34, dizendo: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Olha só, o desleixo, como é que ele deixa aquilo que o Senhor confiou a ele. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Novamente, olhando a realidade, o sábio vai dizer: vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Olha a imagem que Salomão coloca no capítulo 24, versos 30 a 34, em Provérbios. A imagem da miséria chegando como um homem armado. Um homem armado é aquele homem que domina a sua vítima, demonstra violência. Olha a tamanha ferocidade que há nesse ato. O preguiçoso, negligente e insensato, no fim, ele só vai receber punição e miséria. Nesse texto, nós vemos claramente que a figura do preguiçoso e a figura do insensato, em contraste com a figura do sábio, diligente, que aqui é ilustrado na figura da formiga. Assim, mais uma vez, perceba, nós temos a insensatez e a sabedoria nos sendo apresentadas. Porém, com a progressão da revelação, o livro de Provérbios precisa ser lido à luz do Novo Testamento, onde Jesus ele é associado como a sabedoria, como a verdadeira figura da sabedoria, como disse Paulo, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. Assim, seu ministério terrestre, cumprindo a sua missão, Jesus ele foi um homem diligente nas tarefas que ele recebeu do Pai. E dentro dessas tarefas que Jesus realiza, nós de forma acertada assim, nós reconhecemos a ação da obra de Cristo em 3 ofícios: como profeta, como sacerdote e como rei. Nós podemos chamar isso de ofício porque em muitos casos eles eram oficialmente reconhecidos. Todos sabiam que Elias, que Eliseu, que Isaías eram profetas, que Amós era profeta. Isso estava claro para a comunidade. Os reis de Israel eram oficialmente ungidos. Nós vemos isso, olha para a história de Saul, para a história de Davi. Nós sabemos ainda que os sacerdotes eram oficialmente consagrados em cerimônia. O povo reconhecia de fato isso. E nós, a lermos o livro de Levítico, nós vamos perceber essa realidade. Eles eram ungidos em preparação para executar as tarefas específicas. Portanto, esses eram considerados os 3 ofícios e Jesus vai cumprir cada um deles. Há profetas que, por vezes, se recusaram a obedecer à voz de Deus, como Jonas. Deus manda ele ir para um lugar, ele vai para outro. Há sacerdotes que erraram. Há reis que não cumpriram aquilo que o Senhor, que Deus determinou que eles fizessem.
Mas Cristo Jesus, ele é por excelência o profeta, o rei e o sacerdote. Ele cumpre esses 3 ofícios de maneira diligente. Cristo Jesus é o mais excelente profeta, rei e sacerdote. Ele cumpre a tarefa mais árdua que um homem poderia receber sem reclamar, sem se desviar. De fato, ele cansou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sangrou, ele deu sua vida e tudo isso para honrar e agradar o seu Pai Celestial em constante obediência, sem reclamar. Ele executa o ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo Espírito Santo a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa salvação. Ele executa o ofício de sacerdote, oferecendo a si mesmo, uma única vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, para nos reconciliar com Deus e fazendo contínua intercessão por nós ainda hoje. Por quê? Porque ele está assentado à direita de Deus. Jesus trabalhou no seu ministério terrestre, mas trabalha ainda hoje, intercedendo em nosso favor junto ao Pai. Como rei, executando o ofício de rei, ele faz isso sujeitando-nos a si mesmo, ao nos governar e defender, e em restringir e vencer todos os seus inimigos e os nossos. Desse modo, meus irmãos, ele mesmo, Cristo Jesus, sendo eternamente sábio e diligente, faz a provisão do seu povo nessa vida, para que possamos reinar com ele em glória e em glória na eternidade. Mas também é verdade que, estando unidos a Cristo, os crentes recebem um poder para atuar em alguns aspectos como imitadores de Cristo em nossas próprias tarefas. Se nós imitamos a Cristo, andando em diligência em nosso trabalho, abandonando a preguiça, a ociosidade, nós estamos servindo. E servindo ao Senhor, nós também o estamos imitando. Portanto, se nós queremos ser imitadores de Cristo em nossas tarefas, nós devemos nos arrepender do pecado da preguiça, trabalhar com diligência e fazer tudo para a glória de Deus. Que o Espírito Santo nos habilite e nos dê poder para servir ao Senhor de todo o nosso coração em nossas tarefas. Vamos orar?